dado muito importante, que é o dado da inflação norte-americana. A gente sabe que esse dado ele influencia no mercado de formas diferentes dependendo do momento do mercado. Em alguns momentos, ele estando mais positivo, é interessante o mercado de renda variável. Em outros momentos, ele estando negativo, é mais interessante. Negativo, digo, abaixo do esperado, é mais interessante para o mercado de renda variável. Isso é o mais curioso dos dados econômicos, que não tem um manual. Depende muito do momento. Por exemplo, eu me recordo em 2020, durante a pandemia, que um dado que todo mundo ficava atentaço e que trazia muita volatilidade para o mercado era estoque de petróleo bruto. Por quê? Porque a gente viveu uma crise de petróleo naquela situação. A gente viu até o barril do petróleo ficar negativo. Coisa inimaginável, né? Mas que aconteceu durante a pandemia. E aquele dado trazia muita volatilidade. Hoje não. Hoje quem acompanha dados econômicos aí, os traders de plantão, sabe que o estoque de petróleo bruto já não traz mais tanta volatilidade para o mercado. Eu nem olho. Exato. Mas até hoje, eu acho isso curioso, né? Eu utilizo o calendário da Investing para acompanhar. Não sei se você utiliza esse ou outro. Mas esse dado, ele sempre foi um dado de. Lá eles consideram por 3 tourinhos, né? 1, 2, 3 tourinhos, que é a relevância. Esse sempre foi um dado de 1 tourinho. Desde que eu comecei a operar. Durante a pandemia, ele virou um de 3, porque de fato trouxe muita velocidade para o mercado, e até hoje é considerado um de 3 lá. Então, tem muita gente que é nova no mercado, que chegou, por exemplo, depois da pandemia, 2021, 2022, vê aquele dado como um de 3 e fala, pô, mas isso aqui não acontece nada com o mercado, por que é 3? É por conta disso, por conta da volatilidade que trouxe na pandemia. Mas isso é legal de explicar, contar essa história, para falar como que o dado ele muda dependendo do tempo. Né? Agora, chegando no momento atual de mercado, como a pessoa que vai abrir a Invest amanhã, 9h30 da manhã, para ver o resultado da inflação norte-americana, deve analisar o mercado nesse momento? Como esse dado impacta no mercado hoje? Tá, deixa eu falar um pouco sobre esse assunto de como os dados mudam de acordo com o tempo. As pessoas querem sempre a receita do bolo, né? Receitinha passo 2, passo 3, 4, 5. Realmente existe uma receita de bolo para quando o assunto é análise econômica. Mas pensa que o ambiente importa quando se faz esse bolo. Então imagina que num dos casos você vai fazer um bolo num lugar muito quente. A receita é de um jeito. Você vai fazer esse bolo depois num lugar muito frio, a receita é diferente. Não é só a receita que muda, é o ambiente que influencia sobre a receita. Então, outro dado econômico, por exemplo, que era muito acompanhado na pandemia, foram os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Quem aqui lembra a semana que os pedidos iniciais ficaram em menos 6 milhões? Esse dia... Chegava quinta-feira, 9h30 da manhã, a galera já entrava em choque já, que é quando sai o dado do seguro-desemprego. menos 6 milhões. Hoje ele vem ali 220 mil, 260 mil, positivo. Foi menos 6 milhões. E aí eu lembro que nesse dia o dólar rompeu 5,70. Eu tava compradaço em dólar. Eu operava mais nessa época, né? Porque assim, era um número histórico. 6 milhões de pessoas foram demitidas na semana. E depois teve mais um número muito grande, enfim. Foram literalmente milhões de americanos demitidos em questão de um mês. Foi o mês de março, abril, né? Então, assim, esses indicadores econômicos, eles são muito úteis para a gente diagnosticar a saúde da economia. O que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Só que de nada adianta você saber tudo sobre os indicadores econômicos e não entender absolutamente de nada de outros dois fatores. Como que a economia funciona. Foi aquela história do bisturi, eu acho que eu contei a história do bisturi quando eu estava aí, né? Que todo mundo sabe para que serve o bisturi. O médico vai lá e corta o paciente. Mas se você me der o bisturi, eu não sei cortar o paciente. Então, o instrumento, o indicador econômico é esse. Eu sei para que serve, mas não sei usar. Porque eu nem sei como a economia funciona. Tá? Então, precisa entender como a economia funciona. Depois, você tem que entender sobre ciclos econômicos. Porque o que realmente influencia a relevância do indicador é a fase do ciclo econômico. Hoje, pouco se fala em pedidos iniciais. Mas em 2020 se falava demais.
Em 2021, pouco se falava em desemprego americano, ele estava caindo. Hoje se fala muito mais, porque ele pode começar a subir. Mas o que mudou de 21 para 23? É o ciclo econômico, de expansão, de aceleração da atividade para desaceleração e possível contração. Então a relevância ela vai mudar de acordo com a fase do ciclo econômico.